Eu sou a Isabel Lemos, gestora de renda variável. Estamos aqui com mais um Na Hora com o Fator, para comentar sobre o resultado dos fundos no mês de outubro. O mês de outubro, a Bolsa subiu 5,45%. E foi um mês de eleição presidencial. E como vamos mencionar aqui, apesar de um evento importante, o mercado se comportou em linha com o que estávamos esperando. Como eu mencionei, o índice fechou com 5,45%, acompanhando as altas do mercado externo. E o fluxo de entrada de estrangeiros foi 14 bilhões. Eleições. Como temos comentado, dado que ambos os candidatos eram conhecidos pelo mercado, vimos pouca aversão a risco e, com isso, as posições do mercado focaram em potencial de valorização. Pudemos ver alguns ajustes de investidores se posicionando em um ou outro setor ou empresa, dadas as características de cada candidato. Nós, do Fator, optamos por manter posições que estão bastante depreciadas e com forte potencial de valorização, não ficando em posições de curto prazo. Como que foi que o índice andou? Quais foram as contribuições? De contribuição positiva, de modo geral, a gente teve bancos, utilities, serviços financeiros e industrial. Do lado negativo, mineração e siderurgia, devido a uma China com restrições na pandemia. Vamos falar agora um pouquinho do fundo de ações. A gente gosta sempre de olhar o longo prazo, médio e longo prazo, como vocês podem ver no gráfico, e que o Fator Ações tem performado acima do benchmark dele. Mas vamos falar um pouquinho do mês de outubro, aonde vieram as contribuições, né? O Fator Ações fechou esse mês em linha com o índice, com uma alta de 5,25. As contribuições positivas vieram do setor imobiliário, com JHSF, Eletrobras e saneamento, que estão no setor de utilities, e hidrovias do Brasil. Da parte das contribuições negativas, ficou basicamente no setor de consumo, com Natura, Magazine Luiza e West Wing. Quais foram as movimentações que a gente fez nesse período, né? E depois como que ficou a nossa carteira e o que a gente está olhando para o futuro. Movimentações dentro do mesmo setor, a gente acabou aumentando posição de direcional e reduzindo o JHSF, então dentro do setor imobiliário. Dentro de bancos, a gente reduziu o Banco do Brasil e aumentou o Bradesco e serviço financeiro com o Cielo. A gente optou por zerar Raizen, Natura e OSP. Em contrapartida, a gente optou por aumentar exposições no setor de transportes concessão, que é a empresa Hidrovias do Brasil. Com isso, de modo geral, o fundo fica com um percentual de 22% de bancos, em torno de 16% de consumo, 12% de transportes, e utilities, que é saneamento e energia elétrica, com 15%, e imobiliário com 9%. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um histórico mostrando, né, alguns períodos com o resultado dos fundos, e depois um histórico mais longo. Vamos agora falar um pouco do Sinergia. Também a gente gosta de olhar ele no médio e longo prazo, né? Que a gente vai entrar aqui nas contribuições, né, do fundo Sinergia no mês de outubro. O Fator Sinergia fechou o mês com um retorno de 4,8%. Os índices, tanto Ibovespa como o IBX, apresentaram altas de 5,4% e 8,8% respectivamente. As contribuições positivas do fundo, os destaques ficaram com CVC, Hidrovias do Brasil, Grupo Pão de Açúcar e Cielo. Como vocês podem ver, um posicionamento bastante diferenciado na parte de setorial. As contribuições negativas ficou mais focado no varejo, com Natura, lojas americanas, e dentro do setor industrial com a empresa Home. Vou falar um pouquinho das movimentações e aí como ficou o fundo posicionado aí para os próximos meses. A gente fez algumas movimentações vislumbrando médio e longo prazo, para captar uma valorização dos papéis que entendemos estar descontados. Optamos por uma concentração, reduzindo o número de papéis e colocando nas empresas que a gente está vendo maior potencial de retorno. De modo geral, a gente aumentou posições em meio de concessões, que é transportes concessões, e serviços. E nós zeramos algumas posições, como Home, IOSP, Marfrig, Natura e Azul.
Com isto, o fundo terminou a carteira no mês de outubro com 11 papéis alocados. Olhando setorialmente, as maiores alocações, temos um portfólio alocado em torno de 25% em consumo, 13% em financeiro, 13% em saúde e 13% em transportes e concessões. Aqui, como vocês podem ver, nós temos os resultados por alguns períodos e depois um resultado de mais médio e longo prazo. Como temos mencionado em nossos encontros, estamos construtivos com o mercado de renda variável, dados os preços de diversos ativos, que, em nossa opinião, estão com um forte potencial de valorização. Continuamos olhando os dados de crescimento e inflação local e global para monitorar eventuais distorções versus nossas expectativas. Se você gostou desse conteúdo, ative o sininho, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada.